conseguimos manter nosso ritmo de leitura. Pelo menos até o momento, né? Foram 7 livros lidos entre março e abril e a gente tem um em andamento. Agora fica comigo nesse vídeo, porque eu vou falar um pouco mais sobre cada uma dessas leituras e como a gente também tá muito otimista, vai ter meta de leitura para os próximos 2 meses sim. Fala galerinha, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Mariana e esse é o Perdida Entre Vidas. E como eu comentei no último vídeo de leituras do mês, a gente tinha 2 livros em andamento e eu consegui concluir os 2. O primeiro livro foi Otelo, do Shakespeare, que estava na minha meta de leituras para esse ano e dentre os livros mais famosos dele, esse foi o último que faltava dos que eu tinha estipulado para ler. O segundo, então, foi O Portão do Obelisco, da N.K. Jemisin, que também estava na meta do ano. Ele é a continuação de A Quinta Estação e uma das metas desse ano é finalizar essa trilogia. E esse segundo livro, ele continua tão bom quanto o primeiro foi. Aqui a gente tem muita revelação, desenvolvimento de personagem e muitas catástrofes, porque afinal de contas a gente tá passando por uma estação, né? E o final desse livro também foi maravilhoso. E se tu curte fazer um balanço de livros e ousar nas listas de leitura, já aproveita e te inscreve no canal, que aqui a gente fala bastante sobre livros e literatura. A tua inscrição é bem importante, sabia? E ajuda bastante o canal. Já te inscreveu? Então, bora lá que a gente vai continuar falando dos livros lidos desse mês. Eis que eu li 2 livros para aquele projeto do Caminho Bookverso, da Tamires do Resenhando Sonhos. E para quem tá chegando agora e não me ouviu falar ainda, eu vou deixar o link do projeto dela aqui na descrição. O primeiro deles foi A Última Parada, da Kwasi McKinston. E assim, esse não é nem um pouco o tipo de livro que eu curto. Eu me interessei porque o plot é sobre uma menina dos anos 70 que fica presa dentro do metrô nos dias atuais. Eu amo histórias de viagem no tempo. Claro que eu me enchi de perguntas. Por que ela tá presa lá? Como ela vai voltar? Será que ela vai voltar? E como o fato dela estar presa no metrô altera a linha do tempo. Mas a verdade é que esse livro é um romance contemporâneo que só tem essa história de viagem no tempo como plano de fundo. Eu também não quero tirar o mérito desse livro. Um outro ponto que eu gostei bastante, além da viagem no tempo, foi a representatividade dos personagens. Isso foi uma coisa bem nova pra mim e eu acho que não tem nenhuma letra do LGBTQ+, que não tenha sido representada nessa história. Mas uma coisa legal é que não é só a representatividade de orientação ou identificação sexual. A gente também tem representatividade de etnias e diferentes culturas. Em menor escala, sim, mas ainda tá lá. Então, eu acho que esse livro só conseguiu ficar com uma nota mediana pra mim devido a esses 2 fatores, da representatividade e da viagem no tempo. A história da viagem tem as suas devidas explicações e desfecho, tá? Até porque, se o foco do livro fosse somente o romance, eu não sei nem se eu teria terminado a leitura. Mas não é que esse seja um livro ruim, ele só não é pra mim. O segundo livro lido para esse projeto da Tamires foi o Eu Te Darei o Sol, da Jandy Nelson. Esse foi um livro um pouco mais difícil de digerir, e eu confesso que eu não sei se eu consegui digerir tudo o que tem lá dentro. No primeiro momento, esse me pareceu ser um livro muito casos de família. Preferências dos pais por um dos filhos, os filhos brigando pela atenção deles, as picuinhas entre esses filhos. Mas com o passar da leitura eu fui vendo que, numa segunda camada, o livro fala bastante sobre falta de diálogo e os problemas que isso pode causar, sejam em cicatrizes psicológicas, devido a essa falta de confiança mesmo entre os membros da família. Uma coisa interessante era que eu lia, eu já estava em 60% da história e eu não conseguia enxergar para onde que a história estava me levando. E isso acabou me deixando bem curiosa e motivada para continuar a leitura. Depois, na live de discussão, foi onde eu consegui perceber o verdadeiro tamanho dessa história. A delicadeza com que a autora demonstra os traumas dessa família, a forma como ela encontrou para demonstrar as viradas de humor dos personagens e cada ponto da história que acabaram se tornando importantes para a formação do caráter e da personalidade desses personagens. Ela usa bastante a arte para representar tudo isso, seja em forma de pintura ou de escultura. Eu esqueci de contar também que a história ela é nos passada pelo ponto de vista dos irmãos gêmeos, Jude e Noah. E é bem interessante a gente ver por dentro como que essa ligação de gêmeos que eles têm vai se perdendo devido a todos esses problemas familiares. Enquanto tudo isso está acontecendo na vida deles, esses adolescentes eles precisam lidar com o luto, com traição, com amadurecimento, com vergonha, com descoberta da sexualidade e tudo isso enquanto eles estão passando por essa época conturbada que é a adolescência. Esse é um livro que me surpreendeu porque eu acabei gostando dele, apesar de todos esses dramas familiares, ele não é o tipo de livro que eu tô acostumada a ler, mas no fim foi um livro muito bom. Saindo desse furacão de sentimentos muito bem escritos que foi o Eu Te Darei o Sol, eu li um outro livro
que tem uma escrita bem peculiar. E eu tô me referindo ao José Saramago e as Intermitências da Morte. Completamente fora do que eu tinha planejado para ler no mês, eu peguei esse livro emprestado da biblioteca Mettler Alves. Inclusive, obrigada, Alexandre. Mas o que eu vou dizer desse livro que mal tem páginas e eu já considero pacas? Sim, esse é um livro de 200 páginas, tem reflexões aqui dentro que poderiam tranquilamente encher umas 500. Se eu gostei, eu simplesmente amei a história e todas as provocações que ele faz nesse livro. O único ponto é realmente essa escrita bem peculiar que ele tem. Ah, mas continua lendo que daqui a pouco tu acostuma. Gente, eu li o livro inteiro com sentimento de estranheza para essa escrita. Confesso que eu fiquei um pouco chateada por não ter me acostumado com a escrita como todo mundo disse que ia acontecer, mas eu não vou ficar me estendendo muito. Eu falei mais sobre esse livro no vídeo dele, que eu vou deixar linkado aqui em cima e na descrição também, então se vocês quiserem podem ir lá dar uma olhada nos maiores detalhes. E então, eu finalmente concluí até a partida lendo O Céu de Pedra. E gente, que trilogia maravilhosa. Essa mulher escreve muito, vocês não têm ideia. Vocês precisam ler isso aqui. Todos os elogios que eu vi por essa internet, eles estão corretíssimos. Esses livros, eles são bons demais. Mesmo esse terceiro sendo um pouco mais lento, e às vezes até meio monótono em algumas partes, ele consegue ser muito bom. É um fechamento muito bem feito, com desenvolvimento de personagem até o último minuto possível. Olha, esse final não deixa nada a desejar, não. Mas, de novo, não pretendo ficar me estendendo muito nessa trilogia porque eu tô pensando em fazer um vídeo separado só pra ela. Se tu prefere ver um vídeo inteiro só pra essa trilogia, já deixa aqui pra mim nos comentários. Ou, se tu também prefere ver eles separados, livro por livro, escreve aqui pra mim. Eu só posso dizer que 5 estrelas foi pouco pra tudo que a Jameson criou aqui. Depois desse livro mais denso, eu peguei um livro mais curtinho e bem mais leve pra ler. Eu iniciei então a primeira publicação do Sherlock Holmes, Um Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle. Gente, como é que pode isso, né? Esse livro ele foi uma releitura pra mim e eu não lembrava um ai de como que o Sherlock tinha conhecido o Watson, das circunstâncias do crime. Eu não lembrava de absolutamente nada. Foi como a leitura de um livro totalmente novo. Ele inclusive ganhou mais estrelas do que tinha na primeira vez que eu li. Eu acho que naquela época eu fui com muita sede ao pote, sabe? Naquela gana de conhecer o Sherlock e acabei me decepcionando um pouco. Agora que eu fui sem tantas expectativas, o livro realmente me surpreendeu. Bom, nesse livro a gente tem um caso onde ocorre um assassinato dentro de uma casa desocupada e o corpo não tem sinais de agressão. A casa também não tem pista nenhuma do assassino, então eles chamam o Sherlock para tentar desvendar o que foi que aconteceu lá dentro. Eu não posso nem ficar falando muito porque o livro tem menos de 200 páginas, mas o que eu posso dizer é que o mistério é muito bom e prende a gente de um jeito que a gente só consegue largar depois que a gente entender todo o raciocínio. E como os livros são todos curtinhos, eu acho que talvez eu comece a intercalar desses livros mais densos que eu costumo ler, pegar um do Sherlock. Depois de contabilizar todos esses livros para vocês, eu tenho mais um, que é O Batismo de Fogo, que está em andamento agora. O 5º volume da saga do bruxo Geralt de Rivia. Olha, que livro lento, minha gente. Não, pensando melhor, para ser lento, ele tinha ainda que dar uma acelerada. Mas ao que tudo indica, eu acertei, porque depois dos 50% o negócio começou a dar uma revirada, uma reviravolta, algumas coisas começaram a acontecer. Mas a primeira metade do livro, só por Deus. Vamos ver então como vai ser essa segunda metade e o final desse livro. E continuando com a exposição aqui, te lembra? Exposição dos fracassos e sucessos? Então, o que a gente teve de sucesso desde o último vídeo de metas? O Céu de Pedra e Um Estudo em Vermelho. E o que a gente teve de fracassos? Razão e Sentimento e Inicial, O Assassino do Rei. Considerando que a gente está aí em mais ou menos 33% do ano, a gente vai ter que dar uma acelerada. A gente está perto? Sim, mas vai ter que rolar um estudo para ver como que a gente vai encaixar todas essas metas, já que a maioria dos livros que a gente tem para ler agora são calhamaços. Mas a esperança é a última que morre, né? Até porque, agora nesse último bimestre, a gente teve 3 leituras que não estavam na meta. Então é só a gente se controlar que a coisa vai dar certo. E é claro que eu não ia deixar de fazer uma lista para os próximos 2 meses. Começando com O Assassino do Rei, porque sim, já que eu nem consegui olhar para ele nesse último bimestre, agora eu vou botar ele no topo da lista. Assim a gente já elimina um dos calhamaços, dá continuidade numa série e ainda volta para perto do Fitz. E mais uma promessa que a gente tem pra pagar é o Razão e Sentimento, da Jane Austen. E eu vou botar ele na meta de novo, que é pra eu aprender a cumprir as coisas que eu falo. E também porque ele é um livro em volume único, o que acaba se tornando mais cômodo pra eu ler em transporte público, por exemplo, porque eu não tenho que ficar puxando pela memória, como costuma acontecer em livros de séries. Seguindo para novos títulos, então, eu pretendo pegar o Dragons of High Lord Skies, que é o 2º volume
do Lost Chronicles. Como o título já diz, são as Crônicas Perdidas. Essas histórias foram lançadas para preencher os gaps que ficaram entre um livro e outro das Crônicas de Dragonlance, que é a trilogia principal. E esse segundo livro, ele vai contar a versão da Kitiara sobre a história. Então é praticamente a mesma história, só que na versão de uma das vilãs. E isso despertou bastante a minha curiosidade, porque eu sempre gosto de ver outros pontos de vista sobre o mesmo fato. E considerando que Dragonlance é uma história bem preto no branco, assim, sabe? Bem versus mal, eu fiquei curiosa pra ver o que é que ela vai nos contar. Se ela vai simplesmente modificar alguns fatos pra parecer que ela sempre foi a certa da história, ou se ela vai simplesmente assumir que ela é má e que ela fez e que ela matou porque ela gosta. Colocando então mais um livro único na lista, só pra desencargo de consciência, eu pretendo ler então A Vida Invisível de Ed La Rue. Até porque esse livro ele tem uma temática bem diferente, né? A menina faz um pacto com o demônio lá em 1700 e bolinha, porque ela quer viver pra sempre. Só que é claro que o pacto nunca vai ser do jeito que a gente quer. E em troca disso, todas as pessoas que ela conhece simplesmente esquecem da existência dela assim que ela vira as costas e vai embora. Achei muito interessante, então acho que é uma boa hora pra ler. E pra finalizar, eu botei mais um calhamaço, é claro, porque a gente precisa lê-los em algum momento, mas essa ideia também é só finalizar despretensiosamente. E o calhamaço que eu escolhi então foi A Viajante no Tempo, o volume 1 de Outlander. Seguindo a mesma lógica da última vez, que não deu certo, mas agora vai dar, a ideia é iniciar o calhamaço aos poucos, até para ir desafogando e não acumular muitos livros grandes pro final do ano. Até porque chegar no final do ano e ver que a gente só tem livro gigante para ler é um balde de água fria na motivação, né? Então a gente inicia ele assim, como quem não quer nada, a gente vai dando uns pouquinhos e quando vê, a gente terminou. Então com um total de 7 livros lidos novamente, dessa vez eu não tive a mesma sorte que eu tive da outra vez, de pegar só livros 4 e 5 estrelas, né? Apesar de tudo, eu acho que o saldo foi bem bom. Ao menos eu tô conseguindo manter o ritmo, o que já me deixa bem esperançosa pra finalizar a meta do ano. Galerinha, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Lembrando que todos os livros citados aqui vão ter link de compra aqui na descrição pra quem tivesse interessado em algum deles. Então me conta aqui nos comentários quais são as tuas metas de leitura e já deixa aquela curtida marota no vídeo se tu também curte fazer esse tipo de lista. Aproveita então pra te inscrever no canal e seguir acompanhando essas metas loucas, nem que seja pra me assistir quebrar a cara no final. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!